Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, maravilha, que satisfação muito grande podermos retornar aqui para a nossa aula. Esta será a nossa live de número 250, para a glória de Deus. Hoje, dia 29 de outubro de 2025. Olha só que coisa gloriosa, a oportunidade que o Senhor nos dá de podermos compartilhar, não é, mais esse tempo juntos, não é, na presença do Senhor, o nosso Deus. Coisa gloriosa. Sejam todos muito bem-vindos, né? Sejam muito bem-vindos para esta aula que nós vamos tratar aqui de temas também relevantes, não é? A respeito da palavra de Deus e também das questões criacionais. Maravilha! Muito bem, deixa eu ver aqui. Boa noite na paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo. Eu só não consegui identificar o nome do irmão ali, não é? Laércio. É isso? É Laércio? O que deu boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo? É isso aí. Irmã Vanessa, seja bem-vindo. Boa noite, a paz do Senhor. A cada um dos irmãos e irmãs, pedir a vocês que nos ajudem, não é? Nos ajudem aí compartilhando esta aula, usando o aviãozinho, passando o convite para que outros irmãos e irmãs estejam juntamente conosco para mais esta aula que estaremos realizando aqui para a glória de Deus. Muito bem, é isso aí, Laércio. Eu mais ou menos tentei ali, não é, juntar as letras com os números para ver o nome que aparecia. Laércio, é isso aí. Seja bem-vindo, Laércio. Deus abençoe. Eu percebo que na aula passada o irmão esteve também, inclusive fez algumas perguntas que nós deixamos registrados. Lembrando os irmãos que estão conosco pela primeira vez, não é, que todas as perguntas, as dúvidas que os irmãos têm, vocês vão colocando aqui nos comentários, né? Você pode colocar no comentário aqui da transmissão ao vivo. E você que vai assistir depois, não é? Porque nós temos vários irmãos que assistem a aula depois, inclusive alguns que não têm perfil no Instagram, eles esperam também no nosso canal no YouTube, né? Que é Cetarib também o canal. E aí, irmãos que não têm perfil no Instagram, assistem lá no YouTube a aula no dia seguinte. Então, a dúvida que você tiver, independente se você vai estar assistindo na gravação, você pode colocar no comentário, porque a gente observa os comentários, inclusive responde os comentários que os irmãos enviam, as mensagens que enviam, os irmãos sempre recebem um retorno da nossa parte. A gente tem esse cuidado, né? Então, qualquer dúvida nos encaminhe. As perguntas são registradas, devidamente registradas, para que as respostas sejam dadas em lives futuras. Para esta de hoje, que é a de número 250, nós divulgamos, não é? Nós divulgamos ali o temário que será utilizado na aula de hoje. São as perguntas para as quais o pastor Ciro, que chegou aqui, não é, vai estar respondendo hoje aqui. Pastor Ciro, a paz do Senhor, como é que está? Tudo em ordem, na bênção? Paz do Senhor, pastor Edson. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Graças a Deus estamos bem, né? Apesar das grandes turbulências aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus, parece que as coisas agora estão se acalmando um pouco mais, né? Vai se acalmando, com certeza vai se acalmando. Agora, ontem nós tivemos um dia pesado, né? Bem pesado, bem preocupante mesmo, né? Porque minha filha estudou no Rio de Janeiro, né? Imagina. Aí de Niterói para lá buscar. Quem não conhece não sabe a logística que é, mas eu sei que é complicado. A gente ficou naquela apreensão, né? Mas, graças a Deus, eu fui lá buscá-la, porque não tinha, para não ter uma ideia, não tinha transporte, né? Todos se recolheram, né? O medo tomou conta, né? O medo tomou conta e, graças a Deus, a gente conseguiu chegar. Irmã Ivone aí. Irmã Ivone, Deus abençoe. O pastor Simoni está com a gente aí também. Pastor Simoni pastor Simoni. Mineiro bom. Maravilha. Eu vi que tem um outro mineiro bom aqui, ó. O irmão Enos. Pai do Senhor, pastor. Tudo certinho, na bênção? Só vitória. Deixa eu só fechar uma porta aqui, que está entrando um vento forte aqui. Vai lá, fica à vontade. Enquanto isso, meus irmãos, passar aqui para vocês, o temário de hoje, conforme eu estava dizendo, nós divulgamos, né? Está no nosso perfil no Instagram, também está no Facebook, está no TikTok, nas nossas redes sociais, no próprio WhatsApp.
são questões para as quais nós vamos trabalhar esses temas hoje, mas, pastor Ciro, pode seguir aí. Olha o pastor Israel Ferreira. Esse aí. Então, pois é, pastor, estamos aí apostos, né, hoje competindo aí com um jogo aí de um determinado time aqui do Rio de Janeiro que faz um barulho. Já tinha uns camaradas gritando aqui quase agora. Tomara que não vá muito bem para não atrapalhar a nossa live, né? Para o griteiro ser menos. Porque no perigo iminente de gol, a turma também grita, porque não sabe se vai poder gritar gol, né? Então, no perigo de gol, eles gritam também. Esse que é o problema. Xinga e tal. Eu sei como é isso aí. Mas tem um do Botafogo que é pior, rapaz. O Flamengo é mais barulhento, mas tem um botafoguense aqui do lado que, quando o time dele joga, ele vai pra varanda para xingar todo mundo. Para gritar. Ele não se contenta de só ver o time dele. Fala palavrão. É bem complicado. Maravilha aí. O Vini Magalhães também é mineiro bom. Aleluia. Que bênção. Os mineiros todos sejam muito bem-vindos, né? Mutum. Mutum. Rapaz. Vini Magalhães, ele se tornou assíduo, né? Assíduo. Inclusive faz o curso do CETADB. Se tornou assíduo. Inclusive ganhou uma caixa, né? O último sorteio que nós fizemos de brindes do CETADB, o Vinícius foi quem recebeu o prêmio, né? A bênção. Inclusive eu estava pensando, rapaz, que a irmã Eliane está bastante atarefada por esses dias. Ela vai participar de uma feira agora na próxima semana e ela está tendo muita entrega para fazer. Mas a hora que der uma folguinha, eu vou falar com ela fazer uma nova caixa para a gente fazer um outro sorteio. Quem sabe daqui para o final do ano, quando nós vamos tirar umas fériasinhas, quem sabe a gente faz uma outra promoção e presenteia, né, um dos nossos alunos, seguidores. Com certeza vai ser uma oportunidade brilhante, maravilhosa. Mas, Vinícius, seja bem-vindo, né? Deus abençoe você. Vamos juntos crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Laércio está dizendo que já fez o curso de teologia. Olha que benção. Maravilha. É sempre uma oportunidade, né? Na verdade, essas lives que nós fazemos na quarta-feira, elas acontecem toda quarta-feira. Já me antecipando aqui, ó. Já me antecipando. Quarta-feira próxima, nós não teremos live. Quarta-feira que vem, nós não teremos condições de realizarmos a live, exatamente porque eu vou estar acompanhando a Eliane nessa feira que vai acontecer aqui na cidade, né? Então nós não teremos condições de realizarmos a live na quarta-feira. Então a semana que vem não teremos. Mas com essas exceções, nós toda quarta-feira estamos aqui com essas lives que se transformaram em aulas e o pastor Ciro sempre com a gente respondendo as perguntas que os irmãos nos enviam. Então nós vamos aqui, não é, darmos prosseguimento. Olha, o irmão Edinho é lá de São Bento do Trairi, Rio Grande do Norte. Maravilha. Eu daqui para o mês que vem vou estar indo aí ao Rio Grande do Norte. Eu tenho formatura para fazer em Touros e tenho também uma formatura para fazer em Baraúna. Baraúna, no Rio Grande do Norte. Vamos fazer aí, não é, as formaturas nessas duas cidades, né? Curso básico de teologia em Baraúna e curso médio de teologia em Touros. Touros, que é onde está a cidade onde inicia a BR-101. Eu já estive lá algumas vezes e vamos retornar ali. Começo do ano, inclusive, eu estive lá. E vamos retornar para fazer a formatura dos irmãos lá do curso médio e depois vamos a Baraúna fazer a formatura do curso básico. Olha aí, o irmão Edinho está dizendo que tem um núcleo lá em Trairi. Que benção. Oportunamente, nós também vamos aí fazer a formatura, não é? É só fazer o agendamento na nossa secretaria e a gente vai. Inclusive, é importante dizer que a gente procura, né, estar nas formaturas dos nossos núcleos, né, prestigiando os irmãos que se empenham, que se dedicam para estar estudando a palavra de Deus, dando a preferência a estudar conosco. Mas vamos lá. Pastor, iniciando então o nosso temário aqui, o Maicon Cardoso Santos, ele mandou a pergunta que é esta que está aqui. A Arca da Aliança, ela está no céu? E ele se baseou, né, pelo texto de Apocalipse, capítulo 11 e o versículo de número 19.
Eu vou ler o texto aqui de Apocalipse 11, 19, para que os irmãos, que de repente não estejam com a Bíblia em mão, possam ter aqui a informação. O texto diz assim, ó: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos... me desculpe, eu estou lendo o texto errado. 19, 19. Eu estou lendo 19 e 19. É 11, Apocalipse 11, 19, diz assim, ó: E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Esse é o texto. Muito bem. Então, a pergunta é se a arca da aliança está no céu, né? Aquela que se perdeu, né? Então, o que nós temos que entender aí, primeiramente, antes de tudo, é que Deus, quando ele deu a Moisés a planta do tabernáculo, e depois também aquilo que havia no tabernáculo foi verificado no templo de uma maneira ampliada, né? Aquilo, na verdade, é uma representação do que está no céu. Então, veja, as coisas da terra, evidentemente, são da terra. As coisas da terra não foram criadas para serem transportadas para o céu. Elas foram criadas, na verdade, com a intenção, né, os objetos que eu digo, o templo e os utensílios, tudo aquilo foi feito para representar. Agora, João, no livro de Apocalipse, ele começa a ver também, numa representação pictórica, né? Como se ele estivesse assistindo uma peça teatral, mas Deus revela para ele o céu, o futuro e tal, e ele então descreve aquilo que ele viu, claro que foi revelado a ele também de uma maneira pictórica, é outra representação. Então nós estamos falando aqui de representações do que nós só vamos conhecer de fato quando estivermos glorificados. Então, observe, João, o irmão leu aí, né? Abriu-se no céu o templo de Deus. Então, a primeira coisa que ele vê é o céu aberto. Ele vê o céu aberto e o templo de Deus. E aí, além disso, ele vê a arca da aliança, diz o texto sagrado. É importante aqui a gente fazer só algumas observações que eu tomei nota, que é o seguinte: quando o Senhor Jesus morreu, a Bíblia diz que aquela cortina, que é chamada de véu, né? A cortina que separava, por dizer, os homens da presença de Deus, foi rasgada de alto a baixo. Mateus capítulo 27, versículo 51. Com o sentido de que agora, né? Aquilo tem uma representação também. O sentido é de que agora, com os ritos sacrificiais do Antigo Testamento cumpridos em Jesus, a presença de Deus não está mais limitada a Israel, mas aberta a todos. A todos, claro, que crerem em Jesus. Então, quando João vê agora esse templo de Deus no céu, o céu que está aberto, claro, ele está vendo no sentido de que os homens também têm acesso, crendo no Senhor, eles têm acesso também à presença de Deus, ou seja, o céu está aberto. O caminho foi aberto pelo Senhor Jesus. O templo de Deus, é importante notar que João não está vendo o templo propriamente, o templo da terra no céu. Isso aí é uma referência, claro, à própria habitação de Deus, onde Deus está. Então, veja, aí no versículo 19 que o irmão leu, depois também tem o capítulo 21, versículo 22, que ele vê a Jerusalém celeste. Então são duas coisas diferentes, né? Porque a Jerusalém celeste é a cidade que ele viu descendo no céu, é a cidade dos santos, preparada pelo Senhor, é o lar dos remidos. E ali, quando ele vê o templo de Deus,
Veja, a cidade não vai ter templo. Então, o templo de Deus, na verdade, é uma alusão à presença de Deus, onde Deus está. Não é que o templo da terra está no céu, nem que a arca ou qualquer outro objeto está lá. Então, o que acontece? A arca da aliança, que estava na fé do coração, estava no coração, digo, da fé judaica, ela continha as 2 tábuas de pedra dos 10 mandamentos, o pote de maná e a vara de Arão, conforme Hebreus 9:4, que são símbolos da aliança e misericórdia de Deus, né? E que tinha o propiciatório, que é a tampa da arca, que era toda de ouro. Então, tudo aquilo é uma representação. Apocalipse 11, que o senhor leu ao versículo 19, que é uma referência até a última trombeta, ele começa com um passeio pelo templo terreno, porque João é chamado a medir o templo, porque o templo vai estar de pé por ocasião do período tribulacional, então isso é uma revelação. Não é que João mediu o templo literalmente, até porque quando o Apocalipse foi revelado a João, o segundo templo já tinha sido destruído, no ano 70. Então, claro que isso é uma representação do templo futuro. Só que nós temos que ter cuidado quando lemos o Apocalipse, porque a revelação alterna entre o céu e a terra. Quando começa o capítulo 11, Deus revela para João que o templo vai estar de pé na terra, no período tribulacional. Aí ele está vendo o que vai acontecer dentro do período tribulacional, porque ele inclusive menciona as 2 testemunhas que vão profetizar na terra dentro do período tribulacional. Só que logo depois, no mesmo capítulo, ele começa a ver o templo no céu. Só que aí já não é mais o templo, de fato. É uma referência à habitação de Deus. Ou seja, João teve um vislumbre, vamos dizer assim, do santo celestial, né? Que serviu de modelo para o tabernáculo e para os 2 templos que a Bíblia menciona. E a Arca da Aliança, claro, que era para lembrar o fiel compromisso de Deus para com o seu povo, Israel. Então, são apenas... Eu tomei nota de muita coisa aqui, mas para resumir, para não ficar muito extensa essa minha resposta, o que nós temos que considerar é o seguinte: no céu, você tem, João está vendo de fato, mas de maneira representativa, porque nós só vamos ver o Senhor como Ele é quando nós formos glorificados. O próprio João diz isso, lá em 1 João capítulo 3, veremos o Senhor como Ele é, não é? Ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Então nós só vamos ver o Senhor como Ele é depois que o nosso corpo for glorificado, por ocasião do arrebatamento. Quando João, então, vê o templo de Deus e vê o Senhor, vê o Cordeiro, claro, ele está vendo de maneira representativa, uma representação. Então é isso que precisa ser enfocado. E no caso dele ver a Arca da Aliança, não quer dizer, evidentemente, que aquela arca perdida, que até hoje não se sabe o que aconteceu de fato com ela, né? Muito possivelmente quando Jerusalém, até anotei aqui também, né? Quanto a ela, né? Se Sisaque, rei do Egito, não a levou consigo, quando tomou os tesouros da casa do Senhor, deve ter sido destruída com o templo, quando os babilônios conquistaram a cidade, em 586. A Bíblia não diz exatamente o que aconteceu com a arca, mas é bem possível que ela foi destruída e não se encontrou mais, e ficou esse mistério. Tem até filmes que retratam isso, né? Os caçadores da Arca Perdida, lá do Indiana Jones e tal, mas isso aí é mais para o campo da especulação e da chamada escatomania, né? Porque, na verdade, o que João está vendo é uma representação do que nós veremos, de fato, no céu quando estivermos glorificados.
E o que Deus revelou para Moisés, a planta, claro, ela é uma representação do que está no céu. Então nós vamos ver no céu alguma coisa gloriosa, parecida com aquilo que é uma amostra do que está no céu. Mas só vamos poder ver de fato o que está no céu quando estivermos glorificados. Então, não sei, pastor, se deu para Com certeza. esclarecer essa questão aí. Claro, mas você falou um negócio que me deixou até. Você imagina a arca, olha aí, a patroa veio aqui trazer uma aguinha. Eu cometi um pecado agora mesmo, rapaz. Pensa numa quantidade de chocolate que eu comi sabendo que não posso. Rapaz. Eu comi foi muito. Eu fui ali na casa do meu cunhado, eu comi muito chocolate. E aí agora tá me dando uma sede medonha, tá dando um suador, tá dando palpite. Né? Tá dando dumping. A gente que faz cirurgia bariátrica é uma luta, né? Mas eu estava pensando na Arca da Aliança. Você imagina que é uma arca ali de aproximadamente 1 metro por 40, por 50, enfim, de madeira, mas de ouro por dentro e por fora. Então você imagina que era uma peça de respeito. Pesada, com certeza, né? Porque esse revestimento de ouro demandava muito ouro para fazer esse trabalho. E a tampa era toda de ouro, né? Toda de ouro. Então você imagine que era uma peça de respeito. Mas de fato esta arca, ela sumiu. Eu imagino que quem tomou ela certamente deve ter desmanchado ela para fazer alguma outra coisa com o ouro, né? É isso aí. Mas as pessoas têm a tendência de querer encontrar algo até para tornar esse achado um objeto idolátrico, né? Não, com certeza. Se essa arca hoje em algum canto que ela aparecer aí, vai se tornar um objeto de adoração. Então eu creio que o próprio Deus já arrumou um jeito de sumir com ela. Com certeza. Acontecesse, né? Muito bem. Olha só, meus irmãos, todos sejam muito bem-vindos. Deus abençoe cada um de vocês que já estão com a gente aqui. Renner, pode passar esse café aí, tira o açúcar e nós vamos tomar esse café. Quem sabe vai dar uma melhoradinha no meu dumping aqui. Açúcar. Porque eu já comi chocolate demais, agora açúcar deixa quieto. A minha cota de açúcar de doce dessa semana eu já bagacei hoje. Mas até com chocolate, o café sem açúcar é melhor. Fica bom, com certeza. Não tem... A Eliane que sabe disso. A Eliane, ela gosta de chocolatezinho, uma balinha de coco. Ela compra esses negócios ali, rapaz. Até um suspirozinho e tal. Você entendeu? Meu Deus do céu. Só eu fico só... Naquele lugar lá que vocês costumam ir, né? Então, rapaz, ela sabe o lugar onde é o ninho de comprar essas coisas, entendeu? De vez em quando aparecem uns pacotinhos dessas coisas aqui em casa. Uma vez vocês me deram honra de me levar. Bem-vindo, Gerson. O Gerson chegou aí, ó. GerBVF. Esse é o Gerson, nosso comparsa, funcionário do CETADB, trabalha com a gente ali no setor de expedição de curso. Olha só, maravilha. Que benção ter você com a gente aqui. Um abraço. Vamos lá, meu pastor. O Alberdan pergunta o seguinte: a Terra é uma terra jovem? Só tem 6.000 anos? É uma boa pergunta, né? Certeza. Mas assim, em primeiro lugar, é importante a gente destacar que esse modelo do Big Bang, né? O modelo do Big Bang, eu vejo muitos teólogos tentando ajustar a Bíblia a esse sistema, mas com todo respeito eu considero esse modelo do Big Bang um modelo antibíblico, porque é aquele modelo que diz que o universo tem aí bilhões de anos, né? Ou seja, mais precisamente, eles chegam aí ao número de 13,8 bilhões de anos. Então, eu queria até recomendar aqui 2 teólogos brasileiros que fazem um trabalho importantíssimo nessa área. Quer dizer, um deles partiu para a eternidade há pouco tempo, que é o professor Adalto Lourenço. Ele tem livros e muitos vídeos também. Se você pesquisar, pesquise. Coloque no YouTube e coloque assim, criacionismo de terra jovem, por exemplo, né? Você vai encontrar muita coisa do professor. Ou se não, digite professor Adalto Lourenço, tem o canal dele, tem muitos vídeos. E o outro teólogo e cientista, né, que poderia... É teólogo e, claro, teologia também é uma ciência, mas eu falo cientista no sentido de conhecer bem essa parte da astronomia,
da astrofísica, etc., né? Que é o professor Marcus Eberlin. Marcus Eberlin, né? É um camarada mais jovem, claro, não é. Nós não. Exatamente, Marcus Eberlin. Nós não concordamos com ele, evidentemente, em todos os seus posicionamentos teológicos, mas nesse campo do criacionismo, claro que ele, como cientista, ele pende bastante para aquele lado do design inteligente, né? Mas ele procura respeitar a narrativa do Gênesis. E o que interessa para nós aqui é o que a Bíblia diz. Eu sei que muita gente hoje em dia está tentando ajustar a narrativa bíblica com a ciência e às vezes acaba tentando defender até o próprio evolucionismo, as ideias de Darwin, né? Agora, e seus discípulos. E seus comparsas. Os seus comparsas. Agora, o que diz a Bíblia, né? Pela cronologia bíblica, a Terra teria, eu sei que muita gente se assusta quando a gente defende essa posição, mas esses dois cientistas que eu citei aí, ó, Adalto Lourenço e Marcus Eberlin, você vai ver que eles provam isso por A mais B. Eu vou aqui dar uma defesa bíblica, mas eles têm uma argumentação muito profunda também no campo da ciência, explicando por que a Terra teria essa idade, né? Cerca de 6.000 anos. Então, isso aí é chamado de criacionismo de terra jovem. Uma coisa que nós devemos observar, no hebraico, o termo Yom. O termo Yom é o termo para dia. Dia, no hebraico, é Yom, só que Yom não significa apenas um dia como o nosso, um dia de 24 horas. Pode ser um período. E um período que comporta muito mais dias, muito mais tempo, né? Agora, como que nós sabemos que aqueles dias lá da criação são dias de 24 horas? Porque quem defende essa ideia de milhões ou bilhões e bilhões de anos afirma que aqueles dias, na verdade, não são dias de 24 horas, são períodos. Aí apelam para aquela argumentação com base no que Pedro falou, né, que um dia para Deus é como 1.000 anos como um dia, mas nós já explicamos aqui em outra ocasião que aquilo não é, Pedro não falou aquilo para estabelecer uma relação, uma equivalência, não. Ele está simplesmente querendo dizer que Deus, para Deus, tudo é um eterno presente. Deus, ele pode entrar, e ele entra, claro, no nosso tempo, porque ele mesmo criou o nosso tempo cronológico, mas para Deus não tem essa questão de passado, presente e futuro. Deus é onisciente. Ele vê tudo como se tudo estivesse diante de si. Ele sabe tudo ao mesmo tempo. Passado, presente, futuro, para ele é tudo a mesma coisa. Está tudo diante dele, como se fosse a mesma coisa. Então é isso que Pedro quis dizer. Não é para você usar aquilo ali. Muita gente já embarcou nessa canoa furada de usar as palavras de Pedro para tentar dizer, não, olha, Jesus virá no 7º milênio e tal, e começa a criar aí uma série de teses mirabolantes no campo da escatologia. Agora, uma questão importante que se você responder com a própria Bíblia, você entende por que a nossa terra, de fato, é uma terra jovem. Não é esse negócio de bilhões e bilhões de anos. Porque quem afirma isso muitas vezes quer atrelar ou associar o relato bíblico com o evolucionismo. Então veja, o termo Yom significa dia de 24 horas em 3 situações. Quando aparece um artigo definido, ou seja, o dia. Por exemplo, Salmo 118, versículo 24, ali aparece o termo Yom. Quando o salmista disse, este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegraremos e exultaremos. O termo ali é Hayom, é o dia. Ou seja, tem o artigo definido, o dia. Esse é o dia do Senhor.
Então, não tem como você, nesse caso, dizer que não é um dia específico, né? Ali é onde... Outra coisa também, quando aparece um numeral, aí não tem como você dizer que não é um dia de 24 horas. Então, por exemplo, no 23º dia do 4º mês, você vai ver que ali só pode ser um dia de 24 horas, porque está se referindo a um dia do mês. Então, o termo Yom, ele é limitado por esses elementos. O artigo definido, ou um numeral. E outra coisa, quando tem essa expressão que aparece em Gênesis, tarde e manhã. Porque não tem sentido você falar que um período de milhões e milhões de bilhões de anos tem tarde e manhã. Tarde e manhã está, claro, fazendo referência a um dia como o nosso, um dia de 24 horas. Então, quando aparece, veja que interessante, quando aparece junto com o termo Yom, essa expressão tarde e manhã, refere-se, sem dúvida, ao dia de 24 horas, como nós vemos lá em Gênesis 1 e 31. Se o senhor puder ler aí, por gentileza, Gênesis capítulo 1, versículo 31, e é interessante observar que todos esses termos, na verdade, não só o artigo definido, mas a referência a um determinado dia da semana, né? E também o fato de ter tarde e manhã. Ou seja, as três coisas que eu mencionei, o artigo definido, o numeral e também a expressão tarde e manhã, aparecem nesse versículo 31 de Gênesis 1. Olha o que diz aí, Gênesis 1 e 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Então, foi a tarde e a manhã, o dia sexto, ou o sexto dia. O adjetivo ra, aí, né, o artigo no hebraico definido, ele não aparece ligado ao dia diretamente, mas ele antecede o sexto dia. Claro que toda a expressão aí está definida, né? Então, e outra coisa, ser o sexto dia, já também aparece o numeral correspondente a um dia da semana. E outra coisa, foi tarde e manhã. Foi tarde e manhã o sexto dia. Então você percebe que esses três elementos condicionam o dia. Não pode ser, textualmente falando, esse dia aí não pode se referir a um período de milhões ou bilhões de anos. É um dia de 24 horas, não há qualquer dúvida com respeito a isso. Então veja, foi tarde e manhã o sexto dia. Embora o artigo definido Ra, repito, esteja ligado ao número sexto e não diretamente ao dia, essa estrutura gramatical forma uma frase definida. E sem tarde e manhã, se tem, né, tarde e manhã, só pode ser um dia de 24 horas. Agora, concluindo então, uma gritaria aqui, pastor, o senhor não imagina, acho que não está dando para o senhor ouvir aí, né? Que eu estou com o microfone sem fio, mas é impressionante como esse pessoal grita. Meu Deus. Não sei se saiu gol, o que foi, se foi pênalti, mas é muita gritaria. A turma se abusa. Então, para resumir, Êxodo 20, 9 a 11, olha que interessante. Aqui também é um texto de Êxodo que é muito claro, né? Para confirmar tudo que eu acabei de falar. Olha o que Deus diz. 6 dias trabalharás. O termo dia aqui é Yom, né? E aí eu pergunto, será que Deus está dizendo que nós temos que trabalhar 1000 anos? Milhões, bilhões de anos? Não, aqui é uma referência aos dias de 24 horas. Não tem sentido você falar que isso aqui são períodos, né? E a referência aqui é o que está lá em Gênesis. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Por quê? Agora note. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Veja que no hebraico tem uma particularidade que você só compara termos iguais.
Não tem sentido você comparar termos com significados diferentes. Então, se na mesma construção frasal você já tem um dia aqui, o termo dia limitado a um dia de 24 horas, a segunda referência não pode ser outra coisa. Então, claramente, quando diz aqui 6 dias trabalharás, é evidente que nós não trabalhamos bilhões de anos, nós trabalhamos dias de 24 horas. Então, da mesma forma, enfatiza que Deus também criou todas as coisas em 6 dias, e claro, no 7º dia, após terminar a obra, né? Ele trabalhou no 7º dia, conforme Gênesis capítulo 2, ele descansa. Então, eu penso que não há dúvida, pastor Ex, de que a Terra realmente é um termo que os cientistas usam até de uma forma jocosa muitas vezes, mas, biblicamente falando, a Terra é jovem. Ela não é uma terra mas irmão Ciro, o irmão não está considerando que entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2 tem bilhões e bilhões de anos, porque Deus criou a Terra, mas ela foi destruída. E tal, aí entra naquela questão, naquela suposição da teoria da lacuna, né? Gap Theory, né? Então, que nós já explicamos em outro falando a respeito. Eu vejo que, biblicamente falando, o modelo Big Bang não é um modelo bíblico. Eu acho que quem defende, tem teólogos até de respeito aí que estão defendendo essa teoria do Big Bang, e só que, claro, acrescentando que foi Deus que provocou a explosão e tal, que não foi uma explosão aleatória, né? Mas eu vejo como uma tentativa de querer ajustar o texto, o relato sagrado com o evolucionismo. Então eu prefiro a posição desses dois teólogos que eu citei, porque são cientistas. É uma perda irreparável, né? Adalto Lourenço. Claro que Marcos Eberlin também tem feito um grande trabalho, mas o Adalto Lourenço ele tinha uma maneira de explicar muito clara, muito precisa, que qualquer pessoa conseguia entender. E ele tem livros também. Então eu recomendo os irmãos que desejarem se aprofundar nessa área. É uma área difícil, né? Que entram aqueles termos complexos, aquelas definições complexas e as explicações também de como funciona a maneira de computar o tempo, aquela questão do carbono 14, tanta coisa. Tudo isso aí é importante nós sabermos, ainda que de maneira nocional. E eles explicam de uma maneira muito clara, o Marcos Eberlin e também o Adalto Lourenço. Ambos têm livros e tem os canais também no YouTube. Quem quiser se aprofundar nessas questões, eu recomendo esses dois canais. Mas, biblicamente falando, eu creio que esses argumentos que nós citamos aqui sobre a questão do dia, eu penso que isso é fundamental para nós entendermos que Deus não criou o universo em bilhões e bilhões de anos, mas sim, a primeira coisa que ele faz, claro, é o nosso tempo, né? Porque diz, no princípio criou Deus. Esse no princípio já é uma delimitação do nosso tempo, porque para Deus não há começo nem fim. Tudo está diante dele como um eterno presente, mas ele cria o nosso tempo, e aí dentro desse tempo que ele cria, ele vai estabelecendo, então, as leis, né, que vão reger todas as coisas. Ele cria essas leis e ele vai estabelecendo dia após dia, vai criando, formando, fazendo, e foi realmente em dias de 24 horas, né? Porque ele primeiro criou essa maneira de nós vermos o tempo para depois colocar formar todas as coisas e colocar dentro desses dias, né, da criação. Maravilha, meu pastor, está esclarecido. A Terra é sim uma mini nota de 6.000 anos, aproximadamente, né? Maravilha. É isso aí. Maravilha, olha só, o irmão Alexandre mandou para a gente aqui a nossa próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: quando os magos de Faraó fizeram as varas deles virar cobra, quem fez a mudança? Deus ou o diabo? Bom, pelo texto é claro que foi o diabo, né? Então o diabo tem poder
de criar, veja, o diabo ele não cria nada a partir do nada, como o nosso Deus, né? Deus é o criador no sentido de que ele trouxe tudo à existência com a sua própria palavra. Haja luz e houve luz. Haja. Ou seja, ele criou tudo a partir do nada. Agora, o diabo, como um ser poderoso também, ele não é o todo-poderoso, evidentemente, mas ele foi dotado de poder da parte de Deus e, mesmo como um anjo caído, ele tem algum poder. E ele pode enganar. Ele pode enganar. Ele se transfigura em anjo de luz. Ele pode fazer determinadas coisas imitando a Deus. Agora, tem um detalhe nessa passagem que fala sobre os magos de Faraó, imitando o que Moisés e Arão faziam, é que Deus, embora permita que o diabo faça algumas coisas, chega um determinado momento em que Deus impõe limite à ação do mal. Nós poderíamos até ler em Êxodo capítulo 8. É interessante que Êxodo capítulo 8, não é? Que o Senhor falou para Moisés, vai a Faraó e diz, assim o Senhor, deixa ir o meu povo e tal. Aí tem, no versículo 3, a praga das rãs, né? O rio criará rãs e tal. É versículo 7. É interessante que diz que os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos. Ou seja, eles imitaram e conseguiram fazer. Deus permitiu. Aí no versículo 16, já dando um salto, se o senhor puder ler, por gentileza, Êxodo 8:16. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Então, Deus tinha mandado a praga das rãs, aí os magos de Faraó foram lá e como que eles disseram, olha, isso aí, é com isso aí que você quer provar que seu Deus é maior? Isso aí nós também fazemos. Aí também fizeram aparecer rãs. Só que aí Deus manda outra praga. Agora a praga dos piolhos. Aí Moisés, Arão estenderam a vara ali, feriram a terra, o pó da terra, aí começou a aparecer piolhos e piolhos e piolhos. Aí o que acontece? Versículo 18 e 19. Olha o que os magos de Faraó disseram. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Então o que nós vemos aí é que eles tentaram fazer a mesma coisa e já não conseguiram, porque Deus impõe limite à ação do mal. Agora, nós temos que ter cuidado, porque o inimigo, ele pode fazer coisas espantosas, não é? A Bíblia menciona, inclusive, sinais e prodígios de mentira, lá em 2 aos Tessalonicenses, né? Capítulo 2. Então nós temos que ter cuidado com isso. O diabo, ele é enganador. Ele pode enganar muita gente através de sinais e prodígios de mentira. Jesus mesmo disse, né, em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, ele disse, muitos me dirão naquele dia, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Veja, o termo maravilhas ali é um termo que diz respeito a milagres, a coisas espantosas, a coisas miraculosas, coisas que deixam as pessoas espantadas, não é? E ali não é questão de ilusionismo, ali de fato é algo sobrenatural, porém não é de Deus. Porque o Senhor lhes dirá abertamente, eu nunca vos conheci. E tem muita gente, aquele texto de Deuteronômio 13 é muito significativo, né? Que o Senhor
diz ali por meio de Moisés: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, te der um sinal, e se cumprir aquele sinal, mas ao mesmo tempo que se cumpre, ele diz: vamos após outros deuses e sirvamos-los. O que Deus diz? Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. E ali tem um versículo muito bonito, no versículo 4, né, Deuteronômio 13, 4, diz que é o Senhor vosso Deus. Se o senhor puder ler aí, por gentileza. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e aos seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Então, mas ele diz antes, né, que ele permite que haja essa ação do mal para provar o seu povo. No versículo 3 está isso. Versículo 3. Se o senhor quiser ler também, eu já citei, mas... Não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova para saber se amais o Senhor, vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então, e ele fez sinal, né? Fez sinal, conseguiu fazer um milagre ali diante dos olhos de todos, só que ao mesmo tempo ele apresentou uma falsa doutrina. Um exemplo que eu gosto de dar é como se o camarada dissesse que, olha, vai aparecer uma espada flamejante aqui agora, e aí a espada de fato aparece, e ele levanta a espada e diz: olha, essa espada aqui é a espada do arcanjo Miguel. Você sempre ouviu falar que Jesus é Deus? Não, o verdadeiro Deus é Miguel. E aí, como que faz? Só porque o camarada fez a espada aparecer, ele então vai falar uma falsa doutrina, vai enganar, e você vai aceitar porque ele fez milagre? Então nós temos que ter cuidado com isso. Deus permite que muitas vezes o inimigo faça sinais, mas Deus, ele tem compromisso com a sua palavra, não é? Veja, Moisés e Arão poderiam, diante daquela circunstância, dizer: nosso Deus não é tão poderoso assim, porque o que a gente faz, os magos de Faraó também fazem. E o próprio Faraó, claro, num determinado momento, ele se endureceu por conta disso. E chegou uma hora que ele se endureceu porque realmente ele não quis crer em Deus, e o próprio Deus depois o endureceu, porque o seu coração já estava endurecido. Porque diz aí, o senhor leu até, que mesmo os magos de Faraó dizendo para ele: olha, isso aí é o dedo de Deus, nós não podemos fazer. De fato, o Deus, em outras palavras, está dizendo: o Deus de Moisés e Arão é maior do que os nossos deuses do Egito. Mas mesmo assim, Faraó, ele endureceu o seu coração, não é? Então, é algo que espanta, não é? Mas, de fato, os magos de Faraó fizeram aquelas varas deles virar cobra, etc., e outros sinais também, pelo poder do maligno, imitando o poder de Deus. Só que sempre tem um detalhe, né? No caso das cobras, diz a Bíblia que a cobra que Moisés e Arão fizeram aparecer, tragou, né? Devorou as cobras para mostrar que Deus é maior. Vocês fizeram a vara se transformar em cobra, só que presta atenção, a cobra que Moisés e Arão fizeram pelo poder de Deus devorou as cobras que foram feitas pelos magos de Faraó, né? Maravilha, meu pastor. Nós vamos para mais uma questão, e daí com essa nós vamos encerrar. Nosso irmão evangelista Francisco dos Anjos, ele mandou a pergunta que tem base no texto de João capítulo 5, né? A pergunta dele está embasada no texto de João 5, no Evangelho, e é esta aqui: no tanque de Betesda, o anjo agitava as águas? O senhor poderia ler, por gentileza, esse texto aí, João capítulo 5? Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, e nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos,
esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho quem, ou não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então, escavações que foram feitas ali naquela área realmente dão conta, né? Foi descoberto que há ali de fato esse local, né? Esse tanque de Betesda. Então, o texto bíblico, muita gente acredita que aquele texto é um acréscimo posterior e tal, que seria uma interpolação, mas a maioria dos manuscritos gregos apresentam esse relato. O único reparo que eu penso que é necessário fazer é que o texto não diz que é um anjo de Deus. Algumas versões estão acrescentando anjo de Deus. O senhor leu aí, em nenhum momento diz que o anjo é de Deus. A minha tradução aqui é Almeida Revista e Corrigida. Inclusive, na Almeida e Corrigida, esse texto, que é o versículo 4 e 5, não está em colchetes. E diz que é um anjo, né? É um anjo. Não diz que é um anjo de Deus. Aí alguns teólogos afirmam que isso aí era uma crendice e tal, mas o texto, da maneira como ele está narrado, não me parece uma crendice. Parece que João está realmente narrando acontecimento. Algo que realmente acontecia. Agora, existe aí uma coisa que eu acho complicada nesse texto, para quem afirma que é um anjo de Deus, e que era Deus que realmente estava por trás daquilo, porque parece um certo sadismo, né? Ou seja, Deus é o Deus que cura aquele que tem fé. Se a pessoa tem fé para ser curada, Deus, ele pode curar. Agora, para que esse sadismo de várias pessoas enfermas ali, somente um, o que chegava primeiro, era curado. E aí Jesus chega ali e pergunta para aquele homem: queres ficar são? Ele diz: eu quero, mas não tem ninguém que me coloque no tanque. Aí Jesus curou aquele homem naquele momento. Então a impressão que eu tenho, eu sei que é polêmico até isso que eu tenho falado, eu lembro que da outra vez nós fizemos uma live em que do assunto? Eu respondi essa questão de uma maneira bem detalhada, tal, citando até aquelas questões ligadas aos manuscritos, né? Entrando naquela parte da crítica textual, que é uma parte bem maçante, mas a gente acabou entrando em tudo isso para tentar esclarecer bem essa questão. Lançar luz no tema. E muita gente falou: não, mas não é possível, porque é de Deus, não sei o quê. Mas o texto não diz que o anjo é de Deus. E pelo sadismo que é mencionado aí, que está implícito, eu tenho até uma tendência de ver isso como uma ação do mal, para enganar aquelas pessoas, mantê-las presas, né? Naquela crendice. E Jesus chegou lá e acabou com aquela, né? Porque Jesus falou para o homem: você quer ficar são? Aí eu quero, mas eu não tenho como ficar são, porque quando o anjo movimenta as águas, só o primeiro que desce pode ser curado. Não tem ninguém que me coloque lá. E Jesus chegou e curou o homem, porque o homem creu, porque isso que é o suficiente, biblicamente falando, quando Deus quer curar. Claro, Deus é soberano, né? Nem sempre Deus cura. Não é que ele não possa curar, é porque ele é soberano e há casos particulares que Deus não cura. Ele não cura, né? A gente vê casos. Eliseu morreu em função da doença que ele tinha. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto, né? Recomendou a Timóteo também um remédio da época: não beba apenas água, beba também um pouco. O próprio Paulo tinha problemas, né?
próprio Paulo, né, tinha problemas. Então, veja, nós não somos super crentes. Nós podemos ficar sujeitos também a algum tipo de enfermidade. E, claro, se o Senhor Jesus não voltar logo, né, ele virá no tempo certo, evidentemente, no tempo de Deus, mas todos nós partiremos para a eternidade. Nós estamos nos desgastando naturalmente. Então, a doença também nos é uma coisa... Estamos sujeitos a ficarmos enfermos, né? Somos sujeitos a ficarmos enfermos. Agora, Deus pode nos curar. Deus pode fazer como fez no caso de Ezequias, que pediu a Deus mais 15 anos e Deus lhe deu. Deus pode curar qualquer pessoa que crer, como Jesus curou muita gente. O apóstolo Paulo também orou por aquele homem que estava em Listra, e o homem ficou bom, estava leso dos pés e tal. Pedro orou, e também ressurreições ocorreram no ministério de Pedro, de Paulo, né, muito possivelmente lá o caso de Eutico, né, foi uma ressurreição também, se bem que o texto ali não é tão claro, pode ser que o rapaz não tenha morrido, né, na queda, porque Paulo diz, a alma dele ainda nele está, né, está nele, então não se sabe se voltou a alma ou se ela não chegou a sair. Mas ali é um texto bom também para explicar, né, que a morte significa justamente a separação entre a parte material, que é o corpo, e a parte imaterial, que é chamada de alma, e em alguns casos também de espírito, né? Mas sempre o somatório Conotação. de espírito, né? No caso da separação na morte, como estamos estudando na Escola Bíblica Dominical nesse trimestre. Agora, então, no tanque de Betesda, o anjo agitava as águas? Sim, está escrito. Só não diz que é o anjo do Senhor. O anjo de Deus descia. O fato de descer, alguém diz, não, é de Deus, porque está descendo do céu, só pode ser de Deus. Só que não nos esqueçamos que Satanás é o príncipe das potestades do ar. Ele habita as regiões celestiais, ele e os seus agentes. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, ossos espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Até por isso Paulo falou também, ainda que nós mesmos, um anjo do céu, você acha que um anjo de Deus vai vir enganar? Claro que não. Mas o anjo do céu é porque os anjos do mal também habitam as regiões celestiais. Então, quando Paulo diz, ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, não é difícil daquele anjo ali ser um anjo caído, um anjo do mal, que vinha ali, agitava as águas para enganar aquelas pessoas, para enganá-las e mantê-las aprisionadas. Como um certo cirurgião espiritual que operava no estado de Goiás. Pois é. Hoje está preso. E fazia coisas miraculosas. Mirabolantes, com certeza. Absurdas que as pessoas acreditavam que era Deus, né? Agora, Jesus aparece lá e diz, pô, mas queres ficar são? E aí o homem foi curado, porque ele teve fé para ser curado. Jesus o curou. Jesus não falou para ele, olha que pena, vai ter que esperar o anjo aparecer de novo, aí eu vou tentar te colocar lá. Não, Jesus curou o homem. Então essa é a maneira de Deus agir. Agora, essa maneira sádica de ter ali várias pessoas presas àquele ritual, sendo que apenas uma era curada, aquela disputa, isso aí não gera temor de Deus, fidelidade a Deus, né? Gerava até uma certa idolatria para com o anjo, tal, que movia as águas. Né? Então são questões que nós devemos considerar, mas de fato eu não vejo como uma crendice. Eu acredito que de fato havia aquele movimento das águas, né? Eu creio que era uma ação maligna, porque não se diz. Muita gente fica em dúvida porque tem algumas versões que por conta e risco, o próprio tradutor foi lá e colocou anjo de Deus. Mas não diz anjo de Deus, diz apenas anjo, não é? Então, pastor Ex, eu creio que é isso que poderíamos dizer aí para lançar alguma luz sobre essa questão. Tá certo, maravilha. Muito bem. Eu vou verificar depois a outra aula que nós
falamos a respeito do assunto, porque nós falamos com riqueza de detalhes. E vou fazer uma Bem publicação, detalhado aquela vez, eu lembro. vou fazer uma publicação no nosso Instagram amanhã mesmo, para os irmãos poderem acessar aquela aula. Eu publico o número da aula e o link de acesso, para os irmãos terem acesso àquela aula. Mas aqui ficou muito claro, o fato de não estar em todas as cópias que foram localizadas, porque é importante dizer isso, né? O fato de não estar em todas não quer dizer que de fato não estavam. Não é? Na verdade, Verdadeiro, né? pastor Edson, entrando só um pouquinho, bem rápido nessa questão, na verdade, essa parte aí que omite, na verdade, né, o que eles falam que é uma interpolação, é algo posterior, é porque não aparece em algumas versões, em alguns manuscritos mais antigos, né? Isso aí. Aqueles chamado lá o Códex Sinaíticos e o Códex Vaticanos, que para os acadêmicos aí, nesse campo da crítica textual, eles consideram os mais antigos, mais curtos e mais difíceis como os melhores textos. E naquela aula nós dissemos que não é bem assim. Com certeza. Porque Deus usou as muitas cópias também para preservar o texto original. Então você veja, 99% dos manuscritos contém essa referência. E aí você vai encontrar alguns pouquíssimos manuscritos que não contêm, e só porque eles são mais antigos, eles são considerados melhores, né? Mas a gente sabe que na verdade não é por ser mais antigo que é o melhor, porque Até porque tem outros manuscritos que os mais recentes lançaram luz e deixaram bem claro de que, de fato, as coisas não eram da maneira como o pessoal interpreta. e pelo que tudo indica, a contaminação aconteceu próximo da fonte, né? Porque esses dois manuscritos que são muito citados aí, os Sinaíticos e o Vaticanos, esses códex, eles foram encontrados no Egito. O Egito era um lugar onde muitas heresias surgiram, né? E o cristianismo não floresceu no Egito, ele floresceu em Bizâncio, né? Então, os manuscritos bizantinos, eles têm muito mais crédito, muito mais peso, porque a igreja, ela ia copiando e recopiando. E tem famílias inteiras de manuscritos, como a própria a família lá, família 35, né? Que é aquele erudito, o Wilbur Pickering, né? O Dr. Wilbur Pickering, ele selecionou, ele cotejou e ele explica, aliás, muito bem. Fica aqui mais uma recomendação para os irmãos que quiserem se aprofundar nessa questão nessa área de crítica textual. Acessem lá o canal do YouTube do Dr. Wilbur Pickering. O Wilbur Pickering. Ele tem livros também. Pena que muitos livros dele são em inglês, né? Mas ele tem alguns em português também que são bons. Mas ele tem o canal dele, ele já está com uma certa idade, mas ele ainda está ativo, fazendo vídeos. Quase toda semana ele está gravando novos vídeos. E ele faz uma exposição do Novo Testamento e vai explicando essas questões, que são assim um tanto quanto maçantes para quem não está acostumado a assistir essas aulas, mas quem gosta do assunto, não é crítica textual, vale a pena. Com certeza. Só tem que cuidar para não se perder nesse tema, né? É claro que o público em geral, né, assusta quando você fala, isso não está em todos os manuscritos e tal, e a pessoa já começa a querer questionar a Bíblia. E Nesse sentido que eu falo, para cuidar para não se perder, né? é verdade. Perde nesse assunto. Como uns e outros que nós temos aí pelo Brasil afora, né? Sem citar, Pois é. tem uns e outros pelo Brasil afora aí que já estão perdidinhos nessa temática. Mas Deus ajude essa gente. Já estão negando tudo, já Já estão. estão negando, meu Deus do céu, já estão dizendo que a Bíblia está cheia de erro e que eles é que estão certos. Agora mesmo tem umzinho aí que está questionando uma tradução de Bíblia completa, dizendo que a Bíblia só tem erro. Ele que está certo. Os outros que antecederam ele, todos estavam errados, mas ele é o cara, né? Ele é o seu doutor. Deus nos ajude.
porque o tempo que nós estamos vivendo é tempo trabalhoso, difícil, os doutores estão se ajuntando aí. E a gente tem que permanecer naquilo que do Senhor temos recebido. Pastor Ciro, nós vamos caminhar para o encerramento, mas não sem antes deixar para ti a sua oportunidade aí de se dirigir aos irmãos. Né? Tá aqui o nosso povo. Deus abençoe cada um de vocês, irmãos, irmãs, alunos e também seguidores, né, do pastor Ciro Zibordi, do CETARB, cada dia, né, que nós nos reunimos aqui para aula, para a gente é satisfatório poder contar com a participação de vocês, obviamente, e compartilhar esse tempo de aprendizado. Pastor Ciro, contigo. Eu quero agradecer pela oportunidade, muito bom estar aqui mais uma vez, participando dessa aula, 250 hoje, hein? Que bênção. E aproveitar para continuar pedindo as orações, né? A gente está vivendo um momento complicado aqui no Rio de Janeiro, de guerra mesmo, né? Eu moro em Niterói, um pouco mais tranquilo, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, essas facções, né, estão tomando conta do Brasil todo, de maneira geral, né? Do Brasil todo, com certeza. E o Rio está bem complicada a situação e, em vez de haver uma união, né, para resolver isso aí, começam essas questões políticas aí, de posicionamento político, e a gente precisa orar, né? Eu creio que Deus tem uma solução e vamos orar pela igreja, né? Muitas igrejas estão nessas áreas também de risco e a gente está em oração para que Deus proteja, né, a todos e as famílias, muita gente nessas áreas de risco, né? E infelizmente aqui no Rio de Janeiro nós temos esse estado paralelo, né? É um estado paralelo realmente, pessoas que... certeza. Dominam inteiros, né? É verdade. Mas Deus abençoe. Então eu peço as orações e agradeço essa rica oportunidade e que Deus abençoe todos os nossos irmãos e amigos aí em Apucarana, nosso querido pastor Ednei. Hoje eu vi até um vídeo dele carregando uns pisos aí, umas... É forro para a igreja, forro, né? Estou finalizando a construção de uma das congregações aqui. Finalizando a construção. Muito bom. E a turma pegou firme hoje, a manhã toda lá descarregando esse material que vai ser usado na forração, que é um isolante térmico e acústico. Então... que vai dar um acabamento joia. Eu acabei vendo assim de relance, Uhum. E eu pensei que era piso, mas falei, tá muito... O pastor nem tá forte pegar esses pisos assim do jeito que pegou. Não, mas é o forro que vai ser É utilizado. o forro, né? Então tá certo. Deus abençoe, então, agradecendo. Maravilha, pastor. Maravilha. Pronto, então, lembrando os irmãos que na próxima quarta-feira nós não teremos aula, nós não teremos a nossa live. E eu vou rever o pastor Ciro dia 9. Mesmo. No Jardim, quando vamos estar realizando a formatura. Formatura. Concluiu o curso de escatologia. A turma que encerrou agora na segunda-feira, que passou no dia 27. Foi a última aula. Os irmãos estiveram na aula, fizeram a avaliação, a prova. E agora no dia 9 de novembro estaremos lá a partir das 18h30 em Silva Jardim, na Assembleia de Deus, com o pastor Moisés Cicílio, para realizarmos a formatura, a entrega dos certificados para os irmãos que participaram do curso, que fizeram a sua avaliação e que tiveram uma avaliação muito boa. Aleluia! Vamos estar lá entregando o certificado para os irmãos. Vai ser uma bênção. Vai ser uma grande festa, não tenha dúvida disso. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Cada um dos irmãos e irmãs que estiveram conosco durante essa aula de número 250, hoje dia 29 de outubro de 2025. Deus abençoe cada um de vocês. Nos vemos, né? Nos vemos novamente no dia 9, 10, 11, dia 12, então, dia 12 de novembro. Vamos estar juntos para a glória de Deus. Um abraço, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Pastor Ciro, transmita a nossa saudação aí, irmã Luciana e a irmã Júlia. A paz do Senhor. Irmã Ivone, Deus abençoe. Irmã Ivone é apucaranense, é daqui da terrinha. Aleluia. Ô, glória.